Queria, antes de mais nada, agradecer ao Centro de Estudos Comparatistas o convite, ao Bruno em especial, com quem fomos negociando pouco a pouco esta minha vinda aqui. Dizer também que olho para esta comunicação como uma parte de duas, não é? Uma vez que está previsto a projeção dos Olhos da Ásia amanhã na Cinemateca e, portanto, o que eu vou dizer só vai ser dito aqui parcialmente, uma vez que também há uma conversa prevista para depois do filme, e acho que algumas coisas não valia a pena aqui falar sem que o filme possa ser visto na única maneira que eu acho que o filme deve ser visto, que é projetado numa sala com várias pessoas que nunca se viram umas às outras, não é? Bom, e começo, eu vou falar em português, I'm sorry, I'm going to speak in Portuguese, ok? Bom, quiseram os organizadores deste colóquio acrescentar ao programa o visionamento do meu filme, Os Olhos da Ásia, filmado em 1996, sobre as consequências da perseguição aos cristãos no Japão no século XVI. Muito agradeço essa inclusão e é tendo isso presente que vou aproveitar o tempo desta comunicação para procurar acrescentar algum valor hermenêutico a esse visionamento, centrando mais precisamente num problema central do cinema, mas que é também um difícil problema da ciência da arte, o qual aqui vou designar por a questão do método. Parafraseando um justo dito do cineasta português João Botelho, no cinema não é o que nem o quando que é importante, mas o como. Partilho inteiramente esta opinião, sabendo também que foi a prática, estética, política, poética deste como que fez e tem feito, pelo menos desde o início dos anos 60, boa parte da dimensão mais genuína do cinema português e o tem levado a abraçar causas, propósitos e horizontes que parecem estar à partida nos antípodas das suas efetivas possibilidades de produção. Como, aliás, acabou por ser precisamente o caso de Os Olhos da Ásia, em que se filmou o Japão dos samurais de Kurosawa e Ishikawa a partir de Portugal e, quiçá ainda mais paradoxalmente, na ponta final do cavaquismo. É difícil falar sobre o método no cinema porque o conhecimento crítico e hermenêutico está no cinema muito desfasado do conhecimento efetivo das suas práticas e dos seus métodos de criação. A regra geral, quem faz filmes não escreve sobre o que faz ou como o faz, por razões que ainda veremos, e da mesma maneira, quem pensa ou escreve sobre o cinema, na crítica ou na teoria, só muito raramente teve a oportunidade de contactar direta e profundamente com a realidade de uma ou de várias produções. Existem exceções, bem entendido, sendo talvez as mais conhecidas e significativas, além da obra de Eisenstein, sobre a qual muito falaremos em detalhe, estes dois livros, muito esborrachados, A Organização do Espaço no Fausto de Murnau, tese de doutoramento de Éric Romer, publicado em 77, e o Empirismo Herege, célebre recolha de textos de Pasolini, entre os quais se encontram alguns dos mais importantes textos sobre o cinema. E para falar noutro registro, porventura menos analítico, refiram-se ainda a publicação in extenso do Shooting Script de Citizen Kane, o célebre livro de entrevistas de Truffaut e Hitchcock, a publicação em 70 no Esqueio de Cinema e em 72 na Screen da grande análise coletiva Young Mr. Lincoln de John Ford, a série de 3 episódios de Kevin Brownlow sobre Chaplin e ainda, para regressar de novo a um formato analítico, o livro formalista de Bordwell, Steger e Christian Thompson sobre Hollywood e a bela e muito pouco referenciada surpresa deste filme Production Theory de Jean-Pierre Goyens, publicado pela Sunny Press em 2000. Esgotado por hora a biblioteca, queria mesmo aqui assinalar a existência desta importante clivagem hermenêutica que está cheia de implicações no que respeita às formas que o cinema foi assumindo ao longo da sua história, também na medida em que, como bem sabemos, aquilo que os objetos e as formas são ou podem vir a ser depende largamente do conhecimento que deles temos ou acreditamos ter. Recuperando o que é postulado pela teoria institucional do cinema, tal como, por exemplo, Christian Metz definiu neste livro, Signifiant Imaginaire, poder-se-ia dizer que esta clivagem é ela própria comandada pela indústria do cinema, genericamente em nome do sucesso da ilusão cinematográfica face à realidade e aos efeitos de transparência das suas representações.
Lembremos o que Metz escreveu a propósito da função da crítica, que é apenas uma dimensão deste problema e da comunidade de interesses que ele chama de terceira máquina do cinema, depois da máquina da produção e da máquina psíquica dos espectadores, que aliás é o grande tema do Significado Imaginar. Cito Metz: o objeto real, aqui o filme que nos agradou e o discurso teórico através do qual ele é simbolizado, acabam por se confundir com o objeto imaginário, o filme tal como ele agradou, isto é, como algo que muito deve já aos fantasmas e fantasias dos seus espectadores. As virtudes deste filme, na forma como foi amado, serão depois reatribuídas, sobrepostas ou projetadas no filme original, que assim desaparece sob aquele. O que isto quer dizer é que, na perspectiva de Metz, não há nenhum crítico de cinema que não goste de nenhum filme, sendo a crítica uma experiência de transferências e projeções imaginárias, visando colocar o espectador na posição de receptor de um filme como bom objeto no sentido kleiniano do termo, e, na perspectiva da Melanie Klein, o primeiro bom objeto é o seio da mãe. Não é? E, portanto, eu queria mostrar agora, não sei se vai ser possível, se eu me ajuda, vamos ver, uma sequência. Serve una mano, gente? Otis, ti serve una mano? Oppure pensi di farcela da solo? Per alcune ore vago per la città, cercando di ricordarmi chi aveva parlato bene di questo film. Io avevo letto una recensione su un giornale, avevo letto qualcosa di positivo su Henry. Improvvisamente mi viene in mente, trovo l'articolo e lo voglio proprio copiare sul mio diario. Eccolo qua. Henry uccide la gente, ma è quasi un buono. Di poche parole, contano i fatti. Invece il suo amico Otis è una carogna. Henry vive una pazzesca solidarietà con le sue vittime. È un principe sangue blu dell'annientamento e promette una morte pietosa. Otis no. Il regista risveglia il suo pubblico in un incubo ancora peggiore, con una doccia finale di splatter, occhi infilzati, carne martoriata, l'abominio. Henry è forse il primo a violare e vilipendere con tale lucidità la filosofia criminale dei lombrosiani di Hollywood. Ecco, penso, ma chi scrive queste cose non è che la sera, magari prima di addormentarsi, ha un momento di rimorso? Ma quando è cominciato? Quando è cominciato tutto questo? Non lo so. Forse quando hai scritto quel film coreano era un melodramma in costume, vestiti e soprattutto cappelli deliranti, e super femminista, fiammeggiante e demoniaco, girato come fosse un trip alla Spielberg entrato nei ritmi, negli spazi futuristi. E c'è poi il pasto nudo di Cronenberg, puro puss underground ad alto costo, un vero cult movie. Non è che le donne per Jonathan Demme siano migliori, o equivalgano solo a quello che per Lin Piao erano i proletari e i sottoproletari dei tre mondi accerchianti, ma è certo che solo le sue donne hanno la stoffa per sostenere dalla parte giusta la guerra dell'immaginario reparto operazioni chirurgiche. E infatti, prima che Lula e Sailor si riabbraccino in happy end sussurrando Love Me Tender, fioccheranno altri anni di galera per Sailor. Voleranno teste umane frantumate, cani randagi acchiapperanno mani mozzate, fumeranno in bella vista centinaia di sigarette Kool, Merit e Marlboro. Como é que se mete isto? Desculpem lá. Na visualização, sim. Desculpa lá, dá bem para mostrar.
Eu aqui não percebo. Ok. Isto é uma bela sequência do Cardiário, do Moretti, uma grande cena, das poucas cenas que eu conheço que abordam mesmo esta questão da fascinação da crítica pela sua própria identidade e, portanto, há aqui uma hibridez entre o cinema e o trabalho da crítica, enfim. E esta questão da colocação dos filmes na posição do bom objeto, que é, digamos, uma faceta muito importante deste trabalho do Metz. A teoria desenvolvida pelo Metz foi uma boa forma, entre outras, de desconstruir o jogo de ocultação e miragens que envolve o negócio do cinema e todos os seus agentes, indústria, crítica, academia e espectadores, e a instauração no centro mesmo desse grande negócio de um imenso campo vazio, campo de silêncio, para utilizar aqui, e no mesmo sentido, a referência metafórica de Shusaku Endo, onde todos os dias se negocia, para utilizar os termos do debate platónico sobre a dialética e o sofismo, o que separa o conhecimento da retórica, a qual tantas vezes vai alimentando muito do essencial da cinefilia pelo mundo fora, e que é o essencial da crítica do Moretti, nesta cena do Cardiário. Este silêncio não é sequer exclusivo do cinema, nem sequer da arte, antes produzido em todos os campos da vida social, na religião, por exemplo, pelo flerte constante entre opacidade e transparência, e lembre-se do papel dos média e da publicidade na colonização deste intervalo, e que no cinema teve um momento cumular e verdadeiramente epistémico na reivindicação em França, no final dos anos 60, de um cinema totalmente materialista. Isto no contexto das conhecidas polémicas que envolveram a revista Cinétique e Cahiers du Cinéma, a propósito do binómio técnica-ideologia, polémicas essas muito aceleradas pela publicação em 67 da importante Bíblia situacionista de Guy Debord, La Société do Espetáculo. Finalmente, e só para relembrar o que se quer dizer com este flerte entre opacidade e transparência, vejam-se alguns exemplos canónicos, começando pela célebre imagem do dilema perceptivo de Duck Rabbit, que toda a gente conhece, que é bem a imagem, aliás, dos agora multimediáticos erros de percepção mútuos que estão a atormentar os políticos e os gestores públicos portugueses, uma espécie de uma doença que de repente apareceu. Haverá múltiplas maneiras de prosseguir esta genealogia e muitos autores escreveram excelentes páginas sobre o assunto, em especial no domínio da história da arte e da pintura, e em particular o Imaran, em particular este livro, o Passité de la Peinture, e o Daniel Arras, que há aqui dois títulos importantes, o Anivarien e Histoire de Peinture. Entre estas várias possibilidades, escolhi a via do tremplay, no qual, como se sabe, o máximo de realismo produz também o máximo de ilusão, chamando a atenção para o alcance e significação do seu uso no cinema. Isto é, uma vez que há montes de cenários no cinema que são pintados em trompe-l'œil, como sabe. Isto é, o trompe-l'œil coloca-nos perante uma função paradigmática da representação, assente no poder ilusionista do logro visual. Mas este paradigma, que se projeta no cinema clássico em geral e no cinema de Hollywood em particular, sendo largamente dominante, está longe de ser o único, como veremos. Há alguns trompe-l'œil esborrachados, tem muita pena. Dois que vamos ver, de um pintor espanhol do século XIX, Pere Borrell del Caso. Este é de 1864, chama-se A Fuga da Crítica, e este de 1880, Duas Meninas Rindo. Depois uma pequena série da Villa Farnesina, o trompe-l'œil pintado pelo Baldassare Peruzzi em 1508, entre 1508 e 1511, a decoração da Sala dos Gigantes do Palazzo T do Giulio Romano, portanto, fura a parede e torna outra coisa. E uma imagem do teto. E finalmente o Veronese na Vila Bárbaro, trompe-l'œils muito famosos e que para mim têm tudo que ver com o cinema nesta visão ilusionista e clássica, no sentido mais clássico do termo. E aqui o
próprio autorretrato do Veronese, na altura em que pintou esta série de frescos que decoram a Vila Barba. Bom, consegui estar aqui muito tempo a falar sem quase nunca pronunciar a palavra Oriente. Talvez então seja chegado o momento de irmos ao vif do sujet, como dizem os franceses, embora tudo o que para trás ficou dito sirva para melhor definirmos o Ocidente do cinema. E estes termos são para mim muito importantes. Esse mesmo Ocidente que foi soberbamente caracterizado por Eisenstein no seu importantíssimo e quase terminal texto Dickens, Griffith e o filme Hoje. Nesse texto de 1944, que é uma extraordinária crítica ao cinema de Hollywood e à leitura que por ele foi feito da matriz griffithiana dickensiana, escreve Eisenstein: ninguém pode tirar a Griffith o seu papel como um dos grandes mestres genuínos do cinema americano. Mas temos que entender que o pensamento da montagem é inseparável do conteúdo geral do pensamento como um todo. Ora, a estrutura que se reflete no conceito de montagem de Griffith é a estrutura da sociedade burguesa. E até no sentido visual, esta montagem se assemelha ao bacon bem curado, o bacon não é o pintor, o bacon, a carne, de Dickens, à nossa entremeada portuguesa. Na realidade, isto não é nenhuma graça, como o bacon tantas vezes descrito por Dickens, a montagem de Griffith é construída por camadas alternadas e irreconciliáveis de gordura branca e carne vermelha, de pobres e ricos. Sendo este o eterno tema dos romances de Dickens, que nunca se afasta destas divisões, sendo até o seu Little Dorrit, obra de maturidade, dividida em dois diferentes livros, Pobres e Riches. Bom, como sabem, o Little Dorrit está dividido nestes dois livros. E esta sociedade, percebida apenas como um contraste entre os que têm e os que não têm, que se reflete na consciência de Griffith e na forma de uma interminável e intrincada corrida entre duas linhas paralelas de pobres e ricos em direção a uma hipotética reconciliação, onde essas linhas paralelas cruzarão, isto é, no infinito tão inacessível quanto essa reconciliação. Griffith é, assim, essencialmente, o maior mestre da mais gráfica forma de montagem, um mestre da montagem paralela. Por contraposição, e como Eisenstein logo a seguir explica, era expectável que o nosso conceito de montagem tivesse que emergir de uma imagem completamente diferente dos fenómenos, sendo proveniente de uma visão do mundo ao mesmo tempo monista e dialética, da ideia do plano como célula e não como unidade de montagem. Para nós, o microcosmos produzido pela montagem tinha que ser percebido não no paralelismo, mas numa unidade produzida a partir das contradições, por forma a ser construída numa nova unidade, num novo plano e numa nova e mais qualificada visualidade, que não submetida às regras do destino griffithiano e mesmo em contraposição a ele. Vemos então aqui o centro do problema que explica porque foi Eisenstein um grande teórico e cineasta do método. Dos métodos de montagem, antes de tudo, na medida em que o método representa no cinema, e não só, lembre-se o grande texto de Benjamin sobre o autor como produtor, uma reivindicação do modo de fazer, da propriedade dos meios, técnicas e métodos de produção-criação, sendo por isso o único meio de descolonizar as formas do cinema e as capacidades de representação que a essas formas estão associadas da matriz cultural clássica que as submetem a uma determinada direção. O método de Hollywood e da suposta linguagem do cinema, que é uma pura ficção, método esse que, enquanto clássico, é infinitamente repetido, clássico é aquilo que pode ser repetido, e ensinado nas escolas de cinema do mundo inteiro, e onde o cinema invariavelmente surge como máquina de contar histórias e, por norma, como uma máquina de contar histórias paralelas. Esta reivindicação é teórica, portanto, mas também prática, como muito bem se vê por este gesto brutal, ao mesmo tempo da expansão e corte, com este paralelismo e o seu deslocamento para os domínios da fusão e da metáfora. Isto não está a passar, não? Não, agora não está a passar, é o filme. Está dentro do PowerPoint.
Isso era aqui. É muito mal isto. Bom. E há mais, não é? Há mais. Dentro para o pano. Não, eu vou ser uma coisa. Bom, eu tenho muita pena. O fragmento que eu queria mostrar é o último. É o último episódio, enfim, o último capítulo da greve do Eisenstein, onde existe essa fusão entre a perseguição dos operários que estão em greve e a cena no matador, não é? Onde os animais são mortos, não é? Mas não vale a pena, isto não é dar. Muito mal, pá, muito mal, pá. Graças. Bom, esta é uma imagem que também na greve, em que eu queria recordar esta ideia da fusão entre o homem e o animal, portanto, desta procura de uma ruptura com a lógica paralelo-lógica, não é? E a procura de um espaço de metafórico, não é? De construção de outras figuras. Ora, a referência eisensteiniana é também aqui muito interessante e importante, porque Eisenstein foi dos primeiros cineastas a olhar a China, e especialmente o Japão, como um espaço de desterritorialização cheio de propostas formais e narrativas completamente construídas fora do Ocidente, e que exerceu uma enorme influência nos seus métodos, pelo menos por 5 diferentes vias. Pelo teatro Kabuki, com o qual Eisenstein tem um primeiro contacto em agosto de 28, quando da visita a Moscou da companhia Sada Nji, em particular com a visão repetida da peça Shushingura, cuja análise ele publica em 28, num texto absolutamente essencial, de Unexpected. A gravura de Sharaku, grande especialista precisamente no retrato de Datoshi Kabuki, e que rompe muito com a tradição mais contemplativa do género ukiyo-e, isto é, da estamparia japonesa. O teatro de Mei Fan Lang, que eu tinha um pequeno filme, supostamente até filmado pelo próprio Eisenstein, e a sua extrema codificação, em particular no domínio do gesto e da coreografia, a poesia haiku e a própria escrita ideogramática. Isto é um exemplo que o próprio Eisenstein utiliza. Podem ver, portanto, o caractere para o humano, depois o caractere para a montanha e a montagem dos dois caracteres, dando a ideia da divindade ou de um ser superior. E o que interessa ao Eisenstein na montagem da escrita ideogramática é mesmo esta ideia de montagem de ideogramas, não é? E é uma ideia que lhe vem seguramente da montagem ideogramática definida pelo Ezra Pound a partir da sua experiência de tradução do teatro No. Sem que tenhamos tempo de detalhar muito mais esta exploração das relações orientais de Eisenstein, gostaria, porém, de sublinhar um traço essencial que me parece estar na raiz desta procura da Ásia e que simultaneamente se liga ao texto sobre Griffith, a que já fiz referência, e também ao essencial do gesto metodológico e formal que marcou o projeto e a montagem de Os Olhos da Ásia. Esta questão essencial prende-se com o conceito de sinestesia, que, grosso modo, podemos definir como a busca de uma fusão dos sentidos e a reversão das lógicas biopolíticas da percepção burguesa do mundo, em nome de uma fenomenologia nova e revolucionária, na qual se vê com os ouvidos, se ouve com os olhos, se experimenta o som na cor, e esta no som, visando a percepção global de uma natureza e de uma consciência verdadeiramente indiferenciadas.
aqui um exemplo, enfim, de uma experiência sinestésica. Do lado esquerdo, uma imagem, não é? E do lado direito, a mesma imagem, tal como poderia ser percebida por um sinestésico, não é? Por falta de tempo também, irei abster-me de comentar, pelo menos por agora, já que talvez tenhamos tempo de o fazer amanhã após a projeção dos Olhos da Ásia, tudo o que nesta sinestesia tem que ver com a religião, e mesmo com o modo como diversas religiões e vários sistemas teosóficos construíram vias ou exercícios para a construção deste transe fenomenológico, que também nesse aspecto religioso e místico tanto interessou Eisenstein. Referirei apenas que a sinestesia é, para o pensamento do último Eisenstein, um fenómeno de extrema importância, especialmente presente nos textos que constituem o volume de Film Sense, e de entre estes, os que mais diretamente se prendem com os conceitos de montagem vertical e de sincronização dos sentidos. É, aliás, em 1938 que Eisenstein conhece Solomon Chernyshevsky, um célebre jornalista sinestésico russo, um homem com uma lendária capacidade de memorização, cujo caso foi extensamente acompanhado e estudado pelo psicólogo Alexander Luria durante mais de 30 anos. Os resultados destes trabalhos são publicados num livro chamado The Mind of a Mnemonist, A Little Book About a Vast Memory, de 68, sendo aliás o caso de Chernyshevsky referenciado ainda recentemente, por exemplo, no livro de António Damasio, The Feeling of What Happens, O Sentimento de Si. Aqui uma imagem do Luria à esquerda e do Lev Vygotsky à direita, que são dois psicólogos fundamentais que muito influenciaram a pesquisa eisensteiniana sobre os fenómenos da mente e da cognição no cinema. Por causa da sua sinestesia, Chernyshevsky era capaz de formar sistemas extraordinários de correlações que lhe permitiam memorizar quase tudo. Quer dizer, neste sistema em que uma palavra ou um nome está ligado a uma cor que pode estar ligado a outra coisa, não é? Infelizmente parece, isto não há bela sem senão, o que se tornava difícil era depois conseguir esquecer, dada a extraordinária memória visual e também, em certos casos mesmo, de interpretar. Como escreveu Luria, Chernyshevsky percebeu que quando tentava ler poesia, os obstáculos ao entendimento eram intransponíveis, na medida em que cada expressão escrita dava origem a uma imagem, a qual, por seu turno, poderia entrar em conflito com outra imagem previamente evocada pela leitura. Como se houvesse uma espécie de poema contraditório e não controlado pela de poesia contraditória não controlada pelo poema. Existiram e existem sinestésicos famosos, alguns deles, aliás, abordados e discutidos por Eisenstein. Paul Klee, o Baudelaire, o Rimbaud, o Schoenberg, o Wagner, o Debussy, Prokofiev, o David Hockney, o Walt Disney, que é sempre muito referenciado por Eisenstein, que confessa invejar a liberdade do traço, o Rimsky-Korsakov, o Scriabin e particularmente o Kandinsky, grande sinestésico, não é? E sobre o qual aliás escreve e pensa, e que se costuma aqui contrapor ao Mondrian como uma espécie de anti-sinestésico, não é? Enquanto que no caso do Kandinsky há uma lógica de uma procura da fusão, não é? das impressões criadas por cada cor. No caso do Mondrian, pelo contrário, há uma separação, uma lógica de separação, não é? Mas para Eisenstein, a grande paisagem do sinestesismo é o Oriente, onde as práticas artísticas e os próprios rituais da vida tendem para a manifestação de uma totalidade multissensorial que é por essência indeterminada e que depende do arranjo construído a partir do sentido ambíguo de cada uma das partes. Como acontece no Kabuki ou no Nó, o que fascina assim Eisenstein é que o espectador possa perceber simultaneamente a identidade de cada coisa monisticamente definida na sua máxima intensidade e a coerência específica de cada totalidade a que cada coisa irá pertencer por efeito da sua montagem polifónica com outras. E esta montagem, por justaposição, é já do domínio do sensorial, do sinestésico. Eu tinha para vos mostrar
Não é possível, pá. Isso é uma loucura. É uma loucura. Não vai conseguir. É. Acho que não vai conseguir. Isto é um grande handicap. Eu tinha para mostrar, não é melhor não é? Não vamos sair daqui, ou se sabe ou não sabe, não é? Eu tinha tido esse cuidado. A questão do MEC é fundamental, não é? De ver como é que se liga o MEC. Bom, enfim, tinha para mostrar, mas podem ver em casa, eventualmente, um fragmento da Primavera Tardia do Ozu, que é um fragmento da cena nó do filme. Há um fragmento de uma peça nó que é muito importante na história do filme, e a seguir queria mostrar um fragmento da sequência colorida de Ivano o Terrível, não é? Onde o Eisenstein utiliza o sistema das máscaras e não só, que era muito interessante comparar com o filme do Ozu, até porque são filmes praticamente contemporâneos. O Ozu é de 49 e o Eisenstein morre em 48, e o Ivan é o último filme, acabado em 47, e ele já não pôde acabar a terceira parte do Ivan, foi proibido por isso. Mas enfim, era uma experiência para vermos um pouco como é que, e é impossível restituí-la por palavras, não é? É impossível. Esta questão é fundamental para perceber a recusa eisensteiniana do paralelismo de Griffith e a necessidade de procurar uma outra identidade inorgânica, muito mais conforme, segundo ele próprio, à narrativa moderna da modernidade que o cinema deveria emular. E neste sentido, a visão eisensteiniana do cinema e da arte é a de uma fusão multissensorial, surpreendente e tempestuosa, por oposição à discriminação paralelológica de um cinema hipotecado à disciplina da narração. O conceito de montagem vertical vem sim oposto à tradição da montagem horizontal e linear, como, e nisto recupera Gilles Deleuze, a composição dialética do cinema soviético se opõe à composição orgânica da escola americana. No texto que eu tenho vindo a referir, Dickens, Griffith e o filme hoje, Eisenstein resgata da imensa obra griffithiana um filme em especial, Intolerância, e escreve: na prática de Griffith houve intolerância, uma tentativa de grandes dimensões para sair da lógica representativista e objetivista dos planos. Terry Ramsay, historiador do cinema americano, definiu a intolerância como uma metáfora gigantesca. Não menos definidamente, também lhe chamou um falhanço magnífico. Porque se o segmento moderno de intolerância permanece um ponto inultrapassável na genialidade de Griffith, um brilhante resultado do seu método de montagem, então, ao mesmo tempo, e seguindo a manifesta vontade do realizador em sair dos limites da narrativa em direção à generalização e à alegoria metafórica, então a intolerância é, na realidade, um falhanço completo. A razão para este falhanço reside no facto de Griffith não compreender que a escrita metafórica e imagística surgia na esfera da montagem por justa posição e não na simples sequencialização linear de fragmentos de montagem representativa. Daí que seja tão frustrante o uso que Griffith faz do repetido refrão do plano de Lillian Gish a empurrar o berço. Eu não tenho também maneira de mostrar, já vou explicar o que é que eu queria mostrar, não é? E este é o plano, não é? O plano da intolerância. Para este plano, que é um leitmotiv do filme, aparece várias vezes, Griffith inspirou-se na tradução da estrofe de Walt Whitman, do Leaves of Grass. Endlessly rocks the cradle, uniter of year and year after. Mas não na estrutura, não na recorrência harmónica expressiva da montagem, mas numa imagem isolada, no que resulta que o berço nunca pode ser abstraído, numa imagem do renascimento de épocas diferentes, essa é a ideia da intolerância, e permanece simplesmente um berço, motivando a incompreensão e a troça do espectador. Eu tinha, enfim, pensado em mostrar um trailer que foi feito recentemente para a reedição em DVD do Intolerância, em que se explica o projeto do filme, e depois o genérico da Intolerância, não é? O genérico do filme.
E, no fundo, não sei quem, enfim, provavelmente conhecem o filme, mas A Intolerância é um filme em que há 4 histórias paralelas, não é, que correm no filme paralelamente e que são unidas por este plano que faz a transição de umas histórias para as outras. E este é o fundamento da crítica do Eisenstein. Quer dizer, o Eisenstein achava, quanto a mim, bem, que o projeto da intolerância seria um projeto verdadeiramente realizado na ideia do Griffith se as histórias não estivessem separadas, mas fundidas. Não é? E, portanto, este plano do berço é, ao mesmo tempo, um plano da separação e um plano da ligação e um plano da separação. Ora, acontece que, não por coincidência, também eu utilizei no início dos Olhos da Ásia a mesma estrofe do Whitman, mas procurando seguir a lição de Eisenstein, isto é, não filmando o berço, a imagem lifelike, análoga ou emblemática de um berço real, mas imaginando o filme como saindo do movimento de um berço invisível, sendo este movimento a essência da sua montagem e do próprio projeto, com todos os seus riscos, a escrita na montagem, a mistura do documentário e da ficção, a abertura estrutural, etc. Também não tenho possibilidade de mostrar a sequência inicial dos Olhos da Ásia, onde aparece a estrofe do Whitman e a seguir há uma ligação no mesmo movimento de câmara entre quatro miúdos que estão numa praia e num travelling, 2 deles 50 anos mais tarde. Como provavelmente alguns de vós saberão, Os Olhos da Ásia é um filme que colhe inspiração de várias fontes, da própria história que está na raiz do episódio central do filme, a Embaixada Tencho, composta por 4 jovens príncipes trazidos a Roma e ao Papa Gregório X pelos jesuítas numa longa viagem de 8 anos, em 1582 e 1590, e que passou por Portugal, da história efetivamente narrada no filme a partir desse episódio central, portanto 50 anos mais tarde, o desmantelamento da Companhia de Jesus em Nagasaki e a perseguição aos cristãos que levará à apostasia de Cristóvão Ferreira, que é o personagem central do Silêncio, do Shusaku Endo e do filme do Scorsese, e ao martírio de Julião de Nakamura, da situação contemporânea do cristianismo no Japão, em nome do qual Julião foi martirizado, da história do martírio da própria cidade de Nagasaki. Isto, portanto, eram as linhas essenciais, as histórias essenciais que eu procurei cruzar nos Olhos da Ásia. Não tendo, portanto, um plano de um berço para operar uma ligação, ou melhor, dar uma imagem paralela, não é? Mas, pelo contrário, sobreposta. Não é? Portanto, digamos que, para mim, a história dos Olhos da Ásia era, desde o início, uma história em movimento. Pela simples razão, aliás, de que enquanto sujeitos dos séculos XX e XXI, eu e nós sabermos bem o que é hoje a realidade do Japão cristão, que os personagens do século XVI apenas poderiam imaginar, e de formas muito diferentes, como se vê aliás no filme, e constitui de resto o essencial da sua dramaturgia. Deixar assim de fora do filme esta complexa realidade, isto é, o incessante movimento da história, que faz dela uma montagem por justa posição de diferentes temporalidades, e não apenas uma ordenação cronológica de tempos sequenciais, de uma timeline, seria para mim um completo absurdo. Absurdo este, que por contraposição reduz a meu ver Silêncio de Scorsese à pura narrativa episódica do magnífico livro de Endo, o qual foi aliás uma grande referência dos Olhos da Ásia, deixando escapar a sua componente teológica, filosófica, teosófica mesmo. Compreende-se, enfim, que este movimento do tempo e da história é da mesma ordem da cena griffithiana, já que também Griffith julgara implausível que uma compreensão do par, tolerância e intolerância, como valor pudesse ser retratado numa dimensão puramente epocal ou episódica. Mas o que Griffith não vê, por não querer ver ou por não poder ver, é o que eu chamaria a sinestesia do tempo, sendo essa incapacidade que reside, como vimos, o fundamental da crítica de Eisenstein, da história não como ordenação cronológica do tempo, mas como montagem ou justaposição de tempos diferenciados. É esta, evidentemente, a oportunidade do cinema, de justapor aquilo que cronologicamente está separado. Para concluir, diria que é verdade que o que me levou ao Japão e aos Olhos da Ásia não é exatamente o mesmo movimento que conduziu Eisenstein.
Até porque os tempos são outros e Eisenstein filmou e escreveu sem conhecer o cinema de Mizoguchi, Kurosawa ou Ozu. Apesar disso, quero pensar que se é verdade que filmamos sempre para alguém, ou em nome de alguém, temos essa liberdade, ao contrário dos americanos que têm que filmar para toda a gente, então eu gostaria de pensar que filmei Os Olhos da Ásia, talvez não para Eisenstein, mas para, ou a partir do autor de Dickens, Griffith e o filme Hoje, e para todos os que se revêem nessa posição. Deparei-me assim em Os Olhos da Ásia com mais uma figura deste Oriente do cinema, onde todos os dias se combate a ideia do trompe-l'œil, da técnica e dos métodos do ponto a filmar. Cada filme tem por obrigação inventar os seus conceitos e criar os métodos para os sustentar, usando assim a metodologia e a invenção formal como a condição essencial para a emancipação das formas e a emancipação do que verdadeiramente interessa emancipar por elas, o espectador. A propósito de tudo isto e desta decisiva importância do método, termino agora citando um pedaço esclarecedor daquele que considero ser um dos mais belos e mais importantes textos de toda a história e de toda a teoria do cinema. Trata-se de Em Defesa de Rossellini, na realidade o texto da Carta Aberta a Guido Aristarco, escrita por André Bazin em 55, insurgindo-se contra as posições conservadoras da crítica italiana sobre Viagem à Itália de Rossellini. No penúltimo parágrafo dessa carta, escreve Bazin em defesa do método neorrealista por contraposição à representação realista, a priorística psicológica, característica dos filmes italianos da altura e tão defendidos nessa altura no seu país. E cito o Bazin: desculpando-me por ter de proceder por metáforas, já que não sou filósofo, o que dificulta fazer-me entender mais diretamente, tentaria ainda assim uma comparação. Diria que as formas da arte clássica e do realismo tradicional constroem as obras como se constrói uma casa, com tijolos ou pedras cortadas à medida. Não se trata aqui de contestar a utilidade das casas, nem a sua eventual beleza, nem a perfeita adequação dos tijolos a tais usos. Mas convenhamos que a realidade do tijolo reside menos na composição do que na sua forma e resistência. Ninguém pensará em defini-lo como um fragmento de argila. A sua originalidade mineral importa pouco. O que conta é a comodidade do seu volume. O tijolo é um elemento da casa. Isto mesmo está inscrito na sua própria aparência. O mesmo se poderá dizer, por exemplo, das pedras utilizadas para compor uma ponte. Elas encaixam-se perfeitamente para formar o vão. Mas os blocos de rocha, espalhados num ribeiro, são e permanecem rochedos. A sua realidade de pedra não é afetada pelo facto de, saltando de um para o outro, me servirem para atravessar a água. Se me serviram para o mesmo uso que a ponte, é porque eu soube emprestar ao acaso da sua disposição o meu complemento de invenção, juntando-lhes um movimento que, sem lhes modificar a natureza ou a aparência, lhes deu provisoriamente um sentido e uma utilidade. Do mesmo modo, o filme neorrealista tem um sentido, mas a posteriori, na medida em que permite à nossa consciência passar de um facto para outro, de um fragmento da realidade ao seguinte, enquanto o sentido é dado a priori na composição artística clássica, na qual toda a casa está já previamente definida na forma de cada tijolo. Sendo brilhante, este jogo metafórico da ponte e das pedras é afinal uma outra forma de designar o que temos vindo a chamar, nesta apresentação, por outros nomes: cinema clássico versus cinema moderno, transparência versus opacidade, ilusão versus consciência, ocidente versus oriente. A cada um, pois, de escolher o seu caminho, quer dizer, de escolher o método para percorrer um determinado território, histórico, estético, ético e político. Mas saibamos que essa escolha será sempre determinante e implicará sempre um fora de campo, o que fica no filme, sem, no entanto, ter sido filmado, que é a possibilidade da nossa derrapagem sinestésica, isto é, da nossa história e da liberdade, que em última instância a justifica, e já agora vice-versa. Muito obrigado, tenho muita pena de não vos ter podido mostrar estes fragmentos que eram, enfim, interessantes, mas ao menos terminei a tempo. Muito obrigado. Deixaria espaço para questões que queiram colocar ao professor João Mário Grilo.
Toda a gente está muito acanhada, ainda estamos no início. Tenho imenso de não só consigo chegar agora. Mas, Está filmado, está filmado. mas se quiser colocar alguma questão que o professor. Eu, por acaso, fiquei muito feliz de ser possível a Faculdade de Letras, onde eu fui aluna há muitos anos, já ter aproveitar esta semana, penso que está inserido na semana. Não está. Ah, não? Não está, mas foi uma feliz coincidência, por acaso não está. Não, mas como era sobre a Ásia, Sim. como estou ali a China e a Ásia, eu, olha, para já, fiz a pergunta para me esclarecer. Então, se não queria pedir imensamente ao professor Mário ter chegado tão tarde, mas eu não tinha visto o programa antecipadamente. E como estou muito curada e muito colocada, não sei se capacitada, como é que se chama, como estou cheio, estas coisas, mas terem a oportunidade de uma universidade onde não há formação na área do cinema, perceber como é profundamente formativo o cinema para qualquer pessoa em geral, para alunos da Faculdade de Humanidades, como letras é básico. Nós, as bibliotecas que entramos, somos arquitetas e foi fundamental para a nossa formação de arquitetura os cineclubes que frequentamos. E foi por isso que eu entusiasmei aqui a minha amiga Margarida Sousa Lobo Portas, exatamente a Catarina, que é muito conhecida, que é uma figura política do Ecrãs, é a mãe dela, é assim, é que é mais conhecida como a mãe da Catarina do que como a arquiteta da Margarida Sousa Lobo. Pronto, portanto, eu peço desculpa. Mas Já iniciei as dúvidas que tinha, pedi as desculpas, portanto, agora estão Não sei oportunos se é. para fazer as perguntas sobre a conferência e percebi que aquilo não falhou, portanto o professor não pode exemplificar. Não. Exemplifica sempre nas aulas, São umas coisinhas. cheques, Não foram pequenitos para se perceber. possíveis de ver. Pronto. Alguém Não há quer- vontade de fazer perguntas. mas pode colocar alguma pergunta. Não, repara, não posso perguntar por uma dúvida de Uma coisa que não ouviu, claro. Não sei se alguém gostaria de falar alguma coisa. Só Eu- uma coisa fundamental. Sim. A sensação, a sensibilidade perante não sei o que da água que permitia depois na imagem, pronto, se me esqui, não percebi bem porque eu vinha a ver se eu estudava muito ali, por ver diferente para ver o ecrã, já que estava tão pouca gente. Não, é para. Sim, era um texto do Bazin. René Bazin foi exatamente com quem eu descobri o cinema como arte, mas fugiu como dada a morte. Nunca mais esqueço do filme. Duas mãos. O Bazin tem um texto que é uma carta aberta a um crítico italiano, o Aristarco, rejeitando as posições conservadoras da crítica italiana, condenaram a viagem à Itália do Rossellini. E ele, nessa carta aberta, para justificar, para argumentar a posição dele, não é, dá o exemplo de como atravessar um rio. Não é? E há duas maneiras de fazer isso. Através de uma ponte, que é pré-fabricada por pedras que têm a forma de encaixe para fazerem uma ponte, mas que esquecem o rio. Não, a pessoa atravessa a ponte, mas ao atravessar a ponte esquece o rio. Bom, e há também outra maneira de atravessar o rio, que é olhar para as pedras que estão lá, não é? E que podem servir para o atravessar. E ele o que diz é que o Rossellini é o homem das pedras, não é? Enquanto que o realismo italiano é o cinema das pontes. Essa imagem é lindíssima. E, portanto, eu, enfim, utilizei isso para dizer que o trabalho do Eisenstein, que para mim foi um pensamento muito importante para os olhos da Ásia, era justamente a ideia de que um filme está dependente do método que se usa para o fazer. E, portanto, digamos, o bom método é aquele que não esquece a possibilidade da dialética. Não é? E, portanto, não esquece a realidade, verdadeiramente a realidade com a qual está a trabalhar. E que é uma realidade que muitas vezes não interessa muito à indústria do cinema, que prefere simplificar, como aliás é o caso do filme do Scorsese, Sobre o Silêncio, que é um filme simples. Exatamente. É um filme simples sobre uma realidade complexa. O filme de Scorsese, o seu filme sobre a mesma temática e o seu filme Oportunidade de Ver, são dois mundos. Pois, eu acho que há um que está do lado da ponte e o E outro o do outro lado. está nas folgas. E chamam as pedras. Eu vou só aqui passar a palavra ao Rui Lopes, que quer colocar uma questão. Se este debate
ocidental, esteja tão ligado no período clássico, sempre atrás de ocidentais do lado da motivação política, estava a circulação não só de conceitos, como as dificuldades de conceitos, mesmo realizadores desses tempos. Quer dizer, eu não. Como é que eu posso responder a isso? Para mim, não, o Oriente e o Ocidente são nomes para inventar, para designar territórios que são territórios cuja natureza é diferente. Não é? O Oriente pode estar no Ocidente. Quer dizer, o Eisenstein, quando pensa ao Japão em Moscovo, ele não está a pensar sobre o Japão japonês, está a pensar sobre o Japão que ele próprio quer trabalhar, não é? Sou uma espécie de nação japonesa, mas que é um continente teórico, não é? Portanto, se me pergunta a mim se ainda hoje há contraposições, sim, claro que sim, não é? É por isso é que eu dizia que eu, por exemplo, acho que o filme do Scorsese, só para dar um exemplo, bom, é um filme feito sobre um romance que é extraordinário, e que retira do romance uma espécie de osso dramático, mas que está longe de esgotar as possibilidades que o romance oferece, não é? Aliás, logo a partir do problema da língua, não é? Quer dizer, pôr personagens japoneses ou portugueses a falar inglês é ridículo, é patético. E, portanto, retira ao filme, logo aí, retira ao filme uma pronúncia política, não é? Que tem imensas implicações. Ora, isso faz porque realmente o filme do Scorsese é um filme feito na ponte, não é? Por muito boas intenções. Portanto, eu diria que, é por isso é que eu digo no final que o Oriente e o Ocidente é uma coisa que ponte e pedras, opacidade, transparência, consciência, ilusão, está a ver? Portanto, acho que eu vejo aí uma contraposição, não é? E desconfio muito das pessoas que acham que entre uma coisa e a outra há um território habitável. Desconfio muito. Não é? Acho que é preciso o Eisenstein tensionar a dialética. Não sei se mais alguém quer colocar alguma questão. Nós temos em cima da hora, mas ainda há um tempinho. Se vocês vierem ter alguma oportunidade, valia a pena fazer o visionamento, quer do filme. Vai ser amanhã. Tem no programa. Pronto. Está no programa. É que acho, quer dizer, para isto que o professor teve a tentar comunicar-nos, ao ver ao vivo os dois filmes, fica ali na nossa cabeça, tínhamos nós a capacidade de percepção que tivemos. Mas é branco e preto. É que eu acho que o filme do Scorsese é um filme certo, isto é, quem entra no cinema sabe que vai sair e, portanto, tem uma ponte que o leva para o outro lado. No caso do meu filme, mas há muitos filmes como o meu, não é? O filme pode cair e as pessoas também, não é? Quer dizer, portanto, há que correr o risco de encontrar uma pedra onde se escorrega, não é? Onde se escorrega. E ao escorregar pode-se cair, pode não se encontrar mais. E eu vivi na experiência do filme várias vezes a sensação de não o poder acabar. Portanto, sim, porque o filme não estava escrito. Tinha uma escrita, mas a verdadeira escrita foi na montagem, não é? Portanto, aliás, isso não acontece sempre nos filmes. Não, quer dizer, por exemplo, o caso do Griffith, no caso do Intolerância, a verdadeira experiência do filme seria a fusão das histórias, não é? Que são separadas pelo plano do berço, que permite contar cada história separadamente. E, obviamente, o Griffith é muito, muito bom nisso, não é? Mas o que o Eisenstein critica ao Griffith é de não ter levado o filme às suas últimas consequências, que era ter feito um filme soviético, não é? Feito com a Intolerância deixasse de ser um filme americano e passava a ser um filme soviético. Mas há qualquer coisa que acorda, não é? Porque o primeiro grande gesto do Eisenstein é um gesto brutal, é o gesto da greve, não é? Em que não há dúvida, não é? Porque não há a história das vacas e a história dos operários, elas são uma e a mesma coisa, não é? E é uma coisa muito simples de fazer, não é? É simplesmente, justamente, olhar para as pedras e atravessar o rio.
Muito obrigada. Não. Muito obrigada então a todos. Vamos ter agora um intervalo para um coffee break e até já.